Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema de hoje é como organizar os seus estudos para a prova do TIM, agora em 2022. Pessoal, a prova de título de especialista em endocrinologia e metabologia é a forma que a ASB entende dizer para o mercado que aquela pessoa está apta a ser chamada de endocrinologista. Só que a prova agora, 2022, vai acontecer após a alta taxa de reprovação que foi observada ano passado. Então, o pessoal vai ter que se preparar melhor. E nossa intenção hoje é dar algumas dicas, para que o pessoal consiga se organizar melhor, organizar os estudos para conseguir ter um resultado satisfatório. Uhum. E aí eu acho que a primeira dica, assim, talvez a mais importante, é ter constância nos estudos para a prova do TIM, conseguir realmente ter um hábito. Assim, a gente sabe que quando a gente fala de um serviço de residência em endocrinologia, como que a gente faz parte, a gente acaba que toda semana tem prova, às vezes tem mais de uma atividade teórica por semana. Então, acaba que o residente, mesmo que ele não esteja naquela linha de que está fazendo prova, está direcionando para o TIM, ele indiretamente está sendo direcionado para o TIM, né? Então, está mantendo a constância do estudo, querendo ou não. Isso, independentemente dele estar direcionado, pelo menos assim, nominalmente para o TIM, ele acaba sendo porque a gente parte da preparação da residência é fazer a prova de título, é preparar o residente para o que vem pela frente, né? Mas aí para quem está na rotina de casa, para quem está nessa ideia de que está trabalhando, às vezes nem está diretamente com endócrino, tem plantão, tem outras coisas aí na rotina, então acaba que você pode se perder um pouquinho. Acho que como a ideia é treino e a ideia precisa de memorização, se você perde essa linha de estudo, você depois para voltar vai ter uma certa dificuldade em relação a tempo, a cronologia, né? Então acho que é importante manter esse hábito. Às vezes até fazer uma agenda e reservar um horário na semana para dizer, esse horário aqui é meu horário fixo de estudo, porque independentemente da sua agenda, do seu cronograma, você vai ter aquele horário ali que é para estudar. Óbvio que o que der para estudar mais durante a semana, acho que cabe, né? E às vezes também, quando a gente pensa em estudar, a gente acaba pensando, eu tenho que passar 2 horas do meu dia estudando. Às vezes não precisa, você tem só meia hora, 15 minutos, 20 minutos, ler alguma coisa, já dá tempo de captar algo. Isso. Né? Então tem que realmente ter esse hábito. Como dizia Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. Se você aproveita aquele horário disponível, seja 30 minutos, como o Eric falou, e consegue ali resolver questão, não vou conseguir ler um capítulo da Sociedade Brasileira de Diabetes, mas vou conseguir resolver questão da prova do ano passado, ótimo. Então, você já aproveitou, você conseguiu respeitar aquele horário de estudo, você conseguiu caminhar aí para realmente adquirir um hábito. Exatamente. Não perder o fio, não perde o fio da meada. E fio com direcionamento, né? Então, Isso. assim, eu acho que é muito difícil você abranger tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente tem uma ideia de que vai fazer uma prova de título, eu acho que ali a gente pode gradualmente intensificar, chegando mais próximo da prova, obviamente, mas você tem que se cercar para estar sempre envolto de uma forma ou de outra com o tema. Então, hoje em dia, a gente tem muito acesso. A gente tem, às vezes, um grupo de WhatsApp que está discutindo algo sobre o tema, mesmo que não seja o TIM, mas que seja a endocrinologia. A gente tem os podcasts de forma geral, que também estão sempre falando sobre o tema. Às vezes tem um clube de revista, o pessoal está sempre colocando algum artigo ou outro, mesmo que você não esteja direcionado ali, mas você está vendo o pessoal comentando sobre, você às vezes não diretamente vai ler o artigo todo, mas vai ter alguém que vai lhe dar ali alguma dica. Então, está se cercando de que você sempre esteja em contato com a ideia do contexto de estudo, né? E não ficar ali meio, eu vou ter aquele horáriozinho, mas o resto da semana eu estou fazendo outra coisa completamente diferente. Aí não vai dar certo. Isso. Então, acho que está claro para o pessoal que é necessário ter um método, e fazer disso um hábito. Agora, qual seria a forma ideal de montar um método de estudo para a prova do TIM? Vocês são a favor, por exemplo, de cronograma de estudos por tema? Então, segunda-feira, sempre estudar diabetes. Seria uma boa opção. Forma, né? Algumas pessoas gostam de se organizar assim. Então, cada dia da semana, se você tiver esse tempo disponível, colocar um tema que... A gente conhece os temas, né? É importante saber que a prova é dividida em 10 temas, né? E você escolher um dia para estudar algum tema. E, claro, alguns revezar. Tipo,
Terça-feira eu coloquei adrenal. Na semana eu estudo adrenal, na outra semana eu estudo neuroendócrino. Na outra semana adrenal, na outra neuroendócrino. É uma forma de se organizar. Né? E se você tiver na sua vida uma forma de deixar um horário fixo para isso, melhor ainda. Mas eu acho que essa questão de método também é muito individual. Né? Eu acho que uma pergunta que você pode se fazer é: quem está fazendo prova de TIM não é a primeira prova que o curso está fazendo na vida. Já teve aí o vestibular para passar medicina, enfim. Se fez residência de clínica, estudou para residência de clínica. Se fez residência de endócrino, estudou para residência. Qual foi o seu método que deu certo nessas outras provas que você fez? Porque se é um método que deu certo antes, provavelmente ele vai dar certo também agora para a prova do TIM. Além do mais, que é uma prova que não exige concorrência, que não tem problema de concorrência. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que acertar pelo menos 70% da prova. Né? Ou seja, se pensar por esse lado é até mais fácil, porque você não está concorrendo com nenhuma outra pessoa. Mas aí a individualização é fundamental, né? Para tudo que a gente vai colocar, a gente tem que tentar buscar essa forma de saber que está rendendo. E aí precisa de ter algum auxílio de alguma forma, né? Então, assim, se você acha que precisa, aí, como a gente vai dizer de novo, participe desse tipo de grupo para você direcionar um pouquinho como é que você está fazendo no dia a dia, né? Então, assim, eu acho que cabe, se sua vibe, se seu estilo é realmente ter ali um cronogramazinho bonitinho, colorido, organizado, ótimo, acho lindo. Eu não faço isso, mas assim, é uma metodologia para quem consegue fazer, né? Isso. Então, assim, também não adianta você pegar uma pessoa que nunca fez aquilo na vida e agora mudar tudo completamente da rotina, né? Eu acho que o método de estudo não vai ser agora com 25, com 30 anos, você vai definir como é que você vai estudar. Você já passou boa parte da sua vida estudando, né? Então, assim, precisa dar uma intensificada, óbvio que precisa dar uma intensificada. Embora não tenha concorrência, a gente sabe que a taxa de aprovação do TIM é baixa. Existe essa seleção, de certa forma, para que você consiga ser aprovado. A gente sabe que tem algumas dificuldades relacionadas à prova, tem as suas falhas no método, mas infelizmente é um método que no momento é possível de ser aplicado, né? Não vai a gente chegar aqui e dizer: vai pegar 600 pessoas fazer uma prova individual, o cara discutir um caso e tal. Não tem como fazer pela quantidade de gente, né? Acho que metodologicamente não tem como superar isso. Então, se o método está aí, está aplicado, você conhece o método. Então, o primeiro ponto acho que é esse, você precisa conhecer a prova. Né? Acho que a gente precisa desenhar essa linha de aprovação. Uma parte muito importante eu acho que é tempo, porque a prova, você fazer 100 questões em 4 horas, 5 horas, você tem que ter essa prática de estar lendo com uma certa velocidade, tem que ter tempo de acabar aquela leitura. Geralmente são 8 páginas de prova, 9 páginas de prova. Você tem que ler aquilo tudo e ao mesmo tempo raciocinar e responder, e marcar, e depois marcar um gabarito. Então, tudo isso faz parte do treino. Acho que você tem que direcionar um pouquinho para a ideia de prova. Né? Eu acho também para quem tem dificuldade em se organizar, porque tem pessoas com mais facilidade, pessoas com mais dificuldade para organizar seus estudos. A mentoria, né, Luciano, ela pode ajudar, assim, você fazer um curso. A ideia de qualquer coisa que hoje se fala muito nessa linha de coach, de treino, de mentoria, de repente se você tem um tema que você quer desenvolver, você procurar uma pessoa que já tenha mais prática naquele tema que você quer desenvolver, para ele lhe dar algum guia, alguma orientação de como isso aí vai funcionar, né? Então, assim, existe mais de um curso. A gente tem um curso aqui do Cardio Papers, a gente tem essa ideia de preparação para a prova há alguns anos, né? Então, a gente coloca essa ideia de que os temas são esses, o material está ali, a gente tem uma liberação progressiva dessas aulas que você pode acabar se vindo como um guia, como um indicativo de que se você consegue cumprir semanalmente aquele grupo de conhecimento que foi dado naquela semana, você vai estar no final do período, né, terminado. E a ideia é que você termine com uma folga ali de 1 mês e meio, 2 meses pelo menos, para que dê tempo de você revisar tudo, porque assim, você vai precisar juntar, né, o grupo todo. Se você estudou lá no primeiro mês, lá 2 meses atrás, em janeiro, dezembro, você estudou tireoide, aí você aprova em maio, você vai lembrar tudo que você estudou em janeiro, né? Então precisa ser revisado. Uma dica, enquanto você for estudando,
você já ir separando aquela que a gente chama de decoreba. Não é aquelas tabelinhas que você tem que decorar. Já vai separando para, assim, semana de prova é semana de decorar o que é difícil de decorar. Classificação do mod, por exemplo. Classificação né? do mod, a de iodinases, né? Tem muita tabela, né? E ali, última semana é dar o gás nessas decorebas. Você já vai separando, você já vai identificando. E quando você faz um curso que você tem aquelas aulas bem direcionadas, os professores, geralmente, eles estão direcionando o que você precisa estudar. Né? Porque, às vezes, você pegar um livro, abrir e for ler de forma perdida, sabe? Vou ler isso tudo aqui. Tem muita informação ali que não costuma cair na prova do TIM. Já tem coisas que são muito importantes que você pode deixar passar. Então, na hora que você está assistindo a aula preparada do professor que vem já há um tempo, avaliando essas provas, sabe quais são os assuntos mais frequentes, ali já está lhe dando um direcionamento também. O que é que eu preciso focar mais e o que é mais fácil de cair, o que é mais difícil de cair. E isso é importante na hora de organizar o estudo também, para não estar estudando coisas necessárias. Sempre vai cair algo que ninguém esperava, algo que ninguém estudou, sempre. Mas você pode errar algumas questões, você não é obrigado a acertar tudo, né? Botar isso nessa cota. É impossível estudar endocrinologia inteira em alguns meses. Não dá. Eu acho essa questão da mentoria do curso fundamental. E comigo, uma coisa que funciona bem é ter horário fixo de estudo. Então, por exemplo, se o horário é segunda, 2 horas e quinta, 2 horas, ali você consegue estudar 2 horinhas. Que isso não seja algo negociável. É como a gente orienta, por exemplo, a atividade física, né? Isso. Que o paciente tem aquela rotina, aquele horário fixo para o exercício físico e que ele não vai fazer trocas. Surgiu um compromisso social, vou visitar um amigo, enfim, sair com a esposa, não dá. Então, aquele horário você estuda e você desmarca outros compromissos que surjam para conseguir cumprir aquele compromisso. Tem uma meta, né, pessoal? Então, assim, se a gente tá falando, você tá ouvindo isso agora e você vai fazer o TIM 2022, então a gente tá aí há 4 meses, 5 meses da prova. Então, a gente tem aí 5 meses que a gente precisa de alguma dedicação para isso, né? Isso, como a gente tá dizendo, é uma corridinha. Quando você chegar no final, tem que dar uma intensificada, tem que dar ali o sprint, né, para dar uma reforçada geral, mas desde agora você tem que estar sempre com aquele compromisso, com essa juntando a constância com a metodologia, os 2 pontos que a gente já trouxe até agora, né? Acho que tem que juntar isso aí. E assim, independente da forma, do método que a pessoa determine, ao estudar para a prova, existe uma dica que eu acho que é fundamental, que todo mundo tem que saber. Então, não esqueça essa dica ao estudar para a prova do TIM. Que dica é essa, Eric? Resolver as provas dos anos anteriores, né? Não tem como você se preparar para qualquer concurso sem resolver as questões anteriores. Até porque é comum, às vezes, questões se repetirem. Né? Ao resolver as provas, você está treinando, primeiro, tempo. Eu acho que vale a pena você até colocar um cronômetro para você fazer, simulando a prova, né? Porque você tem que treinar esse tempo também. Você está vendo quais são os assuntos repetidos. Às vezes, as questões são diferentes, mas elas estão tratando do mesmo assunto. Eles mudam, às vezes, só valores, idade do paciente, uma coisa ou outra. E, às vezes, cai exatamente a mesma questão. Né? Então, só de resolver provas anteriores, aí eu acho que talvez dos últimos 5 a 6 anos, não adianta também querer resolver prova de 10 anos atrás, que você já mudou banca, era outro estilo de prova. Né? A gente recentemente teve a mudança da banca, mas pelo menos na minha visão, nem houve tanta diferença assim no estilo. É muito caso clínico, né? Que é uma tendência, eu acho, é você ter essas questões mais direcionadas para prática, né? Para casos clínicos, embora caia uma ou outra viagem. Mas é isso, resolver provas. Resolver a prova vai ajudar o candidato a saber o que cai e como cai. Porque, por exemplo, aquela pessoa que está lá já fazendo consultório há um tempo, né? Aquelas condições que ela vê com mais frequência no consultório não são as que vão cair com maior frequência na prova. Com certeza. Então, na prova, por exemplo, caiu hipotireoidismo consumptivo, que é uma coisa que eu nunca vi na prática. Né? A gente tem aí relato de caso. E cai direto. Exato. Então, realmente, assim, o pessoal tem que estar atento a isso, temas que vão caindo, porque não são os temas que a gente vê com mais frequência no dia a dia, né? Que é muita coisa rara. Quantos pacientes com pseudopopara a gente vê no consultório? E cai direto. Ou seja, tem que saber o que você vai estudar. E também tem muito cuidado desse negócio de consultório que você falou, Ícaro, da pessoa que cai uma questão lá, sei lá, sobre deficiência de vitamina D. E ela quer marcar o que ela faz na vida, o que ela faz na prática. Não, você tem que saber o que é que as diretrizes estão falando. Né? E quando você começa a treinar fazendo prova, às vezes você se pega nesse erro, você erra e vê, eu faço isso na minha prática. Por que é que eu errei a questão? Vá atrás da literatura, o que é que tá dizendo na literatura? A literatura diz, a diretriz tal diz isso. Então é isso que você vai fazer. Eu costumo dizer muito nas aulas, né? Não interessa o que você acha, não interessa o que você faz na prática, interessa o que está escrito. Principalmente na bibliografia que a SBEM segue. Sim, né? sim.
E às vezes a questão da bibliografia é você aprender a usar a prova como bibliografia, né? Então, assim, Isso. Vale a pena você ver qual era a resposta da questão, vale a pena você ver as respostas erradas das questões e realmente buscar por que aquela alternativa estava errada, qual a justificativa daquilo ali. Vale a pena você botar a grande área, não grande área, mas assim, o tema que está relacionado àquilo ali, por exemplo, hipotiroidismo, por exemplo, emergências em endocrinologia, por exemplo, cetoacidose, não decorar qual o critério de cetoacidose para eu fazer a transição de insulina venosa para subcutânea. Você vai botar isso, óbvio, você vai decorar e você vai colocar do lado, cetoacidose diabética. Aí você vai saber que cetoacidose diabética, quando cai nesses contextos, monta ali uns mapinhas de acordo com esses temas para você ter essa ideia, sempre essa noção. Óbvio que isso é a forma que a gente tenta montar nessa estruturação de mentoria de curso, obviamente, entendeu? Então, a gente está tentando trazer de alguma forma isso para vocês, mas a ideia que você tenha no roteiro, no dia a dia, se você não está no curso, é que você faça isso individualmente. Acho que você pode conseguir fazer, né? Se você não consegue, a gente ajuda. Mas Luciano falou de mapas, que a gente acabou não falando de que é importante para algumas pessoas, eu acho, o mapa mental, né? Sim. Essa metodologia. E assim, a gente não tem isso para agora, para o início do curso da gente, mas já é uma previsão. Talvez no ano que vem a gente ajudar aí vocês a montar esses mapas mentais. Nesse processo aí de responder provas, né, responder simulados, os erros eles vão aparecer, o que pode gerar uma frustração. Então, o pessoal tem que entender que na preparação para a prova do TIM, errar faz parte do processo. Né? Então, errando, vai ter uma nota baixa no simulado. É clichê, mas é errando que se aprende. Exato. Né? Não, mas errando valendo ainda é pior ainda. Né? Porque assim, a gente fala muito isso para os alunos, principalmente no contexto do TIM, quem já fez mais de uma vez, ou para quem está no contexto de rotina de prova, é difícil você simular a concorrência, a competitividade, o estresse de prova em casa. Isso aí a gente sabe que é. Então, se você já fez o TIM antes, checa a prova que você fez, checa as questões que você errou, porque o erro marca tanto a memória da gente, né, que a gente acaba dizendo, aquilo ali que eu errei uma vez, eu me lembro da questão que eu errei lá no vestibular e tal, e o cara vai acabar memorizando aquilo ali por essa questão emotiva da coisa, né? Então, ver esses erros e você pode... Não, e a hora de errar é a hora do simulado. Lógico. Né? Então, você está errando, você queria fazer um simulado de acertar tudo e já passar de primeira? Então não precisa estudar, vai logo a prova. Já está sabendo. Né? Você vai errar. E é como o Luciano falou, errando você vai fixar. Quando a gente erra, a coisa fica, a gente prende. E eu acho que uma coisa importante também é você sempre, resolvendo provas antigas, ver onde é que eu tô errando mais. Não, olha, em tireoide eu tô me saindo muito bem. Eu tô acertando muito, mas em adrenal eu tô errando muito. Então você tem que... Aí já volta para a parte da metodologia. Você vai se organizar para estudar mais aquilo que você tá errando mais. Não adianta você continuar passando a maior parte do seu tempo estudando tireoide, você sempre está estudando bem tireoide. Vamos focar um pouquinho em adrenal que você está estudando mal. Então tem que buscar também suas falhas, encontrar suas falhas para tentar corrigir essas falhas. Você pode, por exemplo, estar indo mal nas questões de tireoide, então voltar, assistir às aulas do curso novamente de tireoide, Isso. né? Tá disponível. E aí, assim, ter também, aí não vale também é deixar de tirar as metodologias das coisas. Você tem que saber, tireoide... Tô me dando bem, mas tireoide são 15 questões na prova, né? Então, assim, adrenal tô me dando mal são 5. Então, assim, são 10 agora, Luciano. Tá. Adrenal são 10. Vê lá, assim, dosa direitinho como é que você tá acertando, quanto é que você tá errando mais, para pegar também aqueles assuntos que você... Às vezes o assunto que você tem facilidade é onde você tem que realmente se garantir, né? De fazer aquilo ali. Faça essa análise dessa forma. Se você tem 15 questões, 10 questões de adrenal, você não tem que tirar 70, você tem que acertar 7. Isso. Tá? Se você acertar essas 6, você vai estar devendo uma. Você vai ter que puxar uma questão de outra área aí para se recuperar, tá certo? Então, de tireoide são 15, você tem que acertar 10, 11, pelo menos 11 para chegar nos 70% e já ter essa possibilidade. Se você acertar 13, 14, 15, ótimo, você já criou ali uma sobra para errar as questões do outro tópico. Nem vale dizer, me garanto vou acertar as 15 de tireoide, porque na hora, né, acaba caindo alguma coisa ali que você sempre cai. não sabe.
E uma coisa importante na hora da prova é não ficar louco com essas coisas assim, dizer, isso aqui eu li em algum lugar, mas não tô... Vá em frente, meu filho, não fique não ali. Não tente lembrar e ficar lá 5 minutos tentando lembrar onde leu, não. Vá, continue a prova, porque aí você vai ter ali, a ideia, terminou as 100 questões, você já marcou 70, você está muito bem, você vai ter uma possibilidade grande de ser aprovado, entendeu? Mas não se prenda para também não chegar no final e não tá tendo dificuldade. Então, simular sempre, né? Vai ter que simular o tempo todo para poder conseguir essa noção de tempo. A gente falou da repetição, né? Isso. E aprender com os erros, saber usar o erro a seu favor. Certo. Uma dúvida que eu acho que todo mundo que vai prestar a prova do TIM tem é por onde estudar para a prova do TIM. Porque imagina, o cara lá organizou o seu cronograma, então, naquelas 2 horas daquela semana ele vai estudar Adrenal. E aí chegou e agora, né? Por onde é que eu começo? Por onde é que eu vou ler Adrenal? Que dicas a gente pode dar para ajudar o pessoal a saber, né, onde buscar informações para a prova, pensando na prova? Que é importante ver o edital. O edital ele tem ali alguns livros, algum direcionamento para isso. Né? Mas de uma forma geral, né, você tem um livro-texto. Né? Um livro-texto vai lhe ajudar você seguir o seu cronograma, mas também não tentar se prender só aquele livro-texto. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou nas aulas. Você vai ler ali um capítulo de hipogonadismo. Certo? Mas, historicamente, as questões de hipogonadismo são retiradas da diretriz da Endocrine Society. Então, você tem que ter essa informação para você saber que você vai ter que ler a diretriz da Endocrine Society. Certo? As diretrizes, de uma forma geral, da Endocrine Society, elas são fontes, até, de certa forma, comuns para a pessoa que faz a prova. Então, é bom estar ligado. O que é que saiu? Será que saiu uma diretriz nova? É bom dar uma olhada, às vezes não precisa ler a diretriz toda não, minha gente. As diretrizes, às vezes, tem só aqueles tópicozinhos, né? Aquela frase que chama... Recomendação, né? A recomendação é essa, pronto. Tem questão do TIM, que é só a frase, só traduzida para o português, eles mudam uma coisa ou outra. Só aquelas frases de recomendação. As frases das recomendações e as tabelas, O livro vai dar né? a base, né? O livro vai dar a base, você tem que ir atrás. Outra coisa são as diretrizes da SBEM. O que é que a SBEM publicou de recomendação sobre aqueles determinados assuntos nos últimos anos? Né? E às vezes a gente acha que vai sai a diretriz esse ano e vai cair no outro ano. Aí não cai, você acha que ela nunca mais vai cair. Aí 2 anos depois ela cai. Sim. Como caiu, que agora em 2021 caiu, a diretriz de reposição de testosterona na mulher. Que acho que fazia 2 anos e caiu agora. Então é bom também complementar o estudo com as diretrizes da própria SBEM. Né? Mas ninguém vai enlouquecer a ponto de eu ter que ler todo o artigo do mundo que saiu. Você tem que saber os artigos mais importantes da área. Então, o que é que está saindo de diabetes, das drogas novas? Tem que saber. Quais são os artigos mais importantes? Tem que saber. Isso também é um complemento. Mas todo artigo de revisão que sair em toda revista, se você for ler, vai ser impossível. Né? Você também tem que ter um limite. Aí a gente volta para a questão de constância e de metodologia, né? Porque assim, se você não tem hábito de ler artigo científico, você vai demorar as 3 horas da semana para ler um artigo só. Então, assim, você vai ter essa dificuldade e você vai ter a dificuldade em entender qual é o dado ali que realmente é importante. Quanto mais artigo a gente lê, mais rápido a gente fica na questão do artigo. Isso é uma coisa clara, assim, porque a gente consegue, pela bagagem de comparação com os outros artigos anteriores, você vai direto para dizer assim, ó, qual foi a diferença desse artigo? Qual a diferença da metodologia desse artigo? É difícil que vocês consigam isso até a prova, tá certo? Então, assim, a gente volta de novo para o contexto da mentoria para você ter uma pessoa mais experiente, um chefe do seu serviço, uma pessoa que possa lhe ajudar, uma pessoa do curso, alguma coisa que possa lhe dar essa ideia, porque aquela pessoa já passou por onde você está, né? Assim, já teve esse momento de ter essa dificuldade de se perguntar, e agora, como é que doutor fulano sabe tanto artigo? Porque o doutor fulano já tem pelo menos 10 anos estudando mais do que você, né? E já está lendo isso aí há muito tempo. Então, você ter feito parte historicamente daquele momento onde saiu aquele artigo, óbvio que lhe favorece muito. Então, assim, o fato da gente ter vivido o momento do lançamento do EMPA-REG, por exemplo, a gente viveu aquele bolo, todo mundo chegava, eita, o EMPA-REG disse isso, o EMPA-REG disse isso. A gente acaba, quando sai um artigo novo de SLT2, a gente pega muito mais fácil, porque a gente passou por todos os artigos da história, entendeu? Então, isso facilita para a gente e isso vai fazer parte de vocês daqui para frente. Então, se você mantém esse hábito de estar dando uma olhadinha ali o que é que está saindo, não fique querendo decorar as vírgulas, não.
entenda o contexto e sempre ter essa visão de comparação entre as outras coisas. Agora, do material, aí o livro às vezes é até uma coisa de consulta. Nessa altura do campeonato, o livro não vai ser... Vou abrir o livro, vou decorar 600 páginas do livro. Se restringir a isso. É difícil de você chegar nisso. Então, você tem que ter esse direcionamentozinho. Fui lá, eu vou fazer o concurso. Se você tem base do livro todo, ótimo, maravilhoso, que bom. Se você não tem, vai na prova, pega a questãozinha que caiu, pega as alternativas que não caíram, vai procurar aquilo no livro, direcionando para o que você ficou de espaço, entendeu? Porque senão não vai dar tempo de você... É o que a gente recai de novo que a gente estava falando de organizar o estudo. Isso. Você não precisa estudar tudo que tem ali, ler tudo. Você tem que saber o que estudar. No futuro eu espero que você tenha tempo de ler o livro inteiro, mais de 1, 2, 3, sei lá, quanto você quiser escrever livro, é ótimo. Mas assim, agora a ideia é também ter esse direcionamentozinho, né? Você pode ter o livro-texto como um guia e complementar isso com as diretrizes, né? Principalmente das principais sociedades de endocrinologia, da SBEM, e ficar de olho nos principais artigos que forem sendo lançados, né? E aí uma coisa de artigo é que aí, quando tem um artigo muito importante, aí realmente costuma cair logo depois, né? Aquele artigo bomba, já é ficar de olho. Outra coisa que tem que ficar de olho também são o lançamento de novas drogas. Isso. Novas drogas Sempre lançadas, tem que estudar a droga. Levar atrás, saber qual é o artigo daquela droga, qual é o mecanismo de ação daquela droga. Que eles gostam de cobrar, quais foram os efeitos colaterais relacionados à medicação, qual foi a eficácia daquela droga e comparar aquela droga com o que já existe de rotina para aquela doença, né? Se é que existe. Se for uma droga nova, né? A gente viu isso quando saiu Romosozumab, o Borozumab, que ficou também a mesma história. Drogas órfãs, então, é que você tem que saber mesmo, porque, né, só tem aquela. Exatamente. Vai na linha, né? Para tratar ractismo e para fosfatempo só tem o Borozumab. Aí nunca tinha caído. Quando foi esse ano, em 2021, caíram 2 questões. Pois é. Quem veio se estudando, porque é uma droga relativamente, assim, já faz alguns anos, mas é uma droga nova que só tem só tem aquela droga, só tem aquela opção. Você tem que saber. Não pode deixar passar. Romosozumab mesmo, olha, não tinha chegado no Brasil, já cai todo ano. Né? Chegou no Brasil ano passado, caiu uma questão. É óbvio que caiu uma questão. E é óbvio que vai cair de novo. É óbvio que vai cair de novo. Né? Mas é porque tem que cair, né? Exatamente. Você tem que... O TIM também quer saber se você está atualizado. Isso. Né? Isso é importante. E o livro-texto, eu acho que ajuda muito você na parte de fisiopatologia, né? Como dar o diagnóstico. Agora, na hora do tratamento, talvez seja a parte do livro-texto que você... Dependendo do livro, né? Se tiver uma edição muito recente, dá pra você Mas pegar. Mas edição antiga... porque você tem que considerar que passou pelo menos ali uns 6 meses escrevendo aquilo ali, né? Então não tem como estar sempre na última linha do negócio, né? Diabetes sempre vai estar desatualizado, tratamento de diabetes. Mas tem que também confiar muito nos autores, porque às vezes também a pessoa, né? Às vezes tem livro que tem erro, né? Então assim, você tem essa dificuldade também. Se a gente for falar aqui rapidinho, assim, as principais fontes por área. Então, diabetes, eu acho que as diretrizes, né, da SBD. Sim, não pode deixar de ver. E com certeza é algo que eles vão tirar a questão das diretrizes. Obesidade, acho que o tratado de obesidade... O de Mancini, né? Tratado... Eles tiraram já questões de lá. Já. Né? Então, sim. Mas aí, de novo, a gente vai dizer que é um livro inteiro só de uma área da história. É impossível. Você pegar o tratado de obesidade... Né? Você vai estudar aquilo tudo para a prova, aí você tem que saber. Aí entra de novo, tem que saber direcionar. Veja. E aí vem de novo a mentoria que vai lhe ajudar a direcionar, que você vai estudar o livro inteiro. E nós temos, então, por área também algumas áreas, eu acho que neuroendócrino, osteometabolismo. Existe o livro específico da SBEM. A cada departamento da SBEM está lançando o seu guia prático, um livro, e é uma intenção de cada departamento que ali meio que a prova saia dali. Não sei se na prática vai funcionar bem assim. Né? Eu Mas acho que não é que de novo, não é que a prova vai sair dali. A finalidade de qualquer livro-texto não é que tem as questões da prova no livro-texto. Não as questões. É que ele sirva de referência. Né? Pra você dizer exatamente. Caiu isso aqui, cadê? Onde é que tem isso aqui? Tem lá no livro, em algum lugar tem, entendeu? Assim, a ideia é que o conteúdo esteja ali dentro, né? E aí isso é que é importante. E isso talvez seja importante também, se ele ter um livro específico da SBEM, na hora que você vai recorrer para alguma questão. Porque se tiver alguma coisa que está escrito lá e você quer arrasar, eles não tem como... É isso que a gente está falando. Assim, a gente já viu isso. Às vezes você tem um livro-texto A, o livro-texto A bota que o diagnóstico padrão ouro é esse. No livro B, o diagnóstico padrão ouro é aquele. Tem coisa que não bate em um livro e outro, entendeu?
que às vezes entra um pouquinho a opinião do autor. A gente já revisou o livro algumas vezes e a gente viu muito isso lá, que às vezes o autor... A gente chegava e dizia, não, mandava de volta para eles, tal referência está dizendo isso, que não, mas eu... Aí você tem que, às vezes, respeitar a opinião do colega, mas ressaltar, como editor, a gente coloca lá, diz, no nosso serviço, a diretriz apontou aquilo, mas essa é uma abordagem possível. Acho que você tem que ter essa ideia para também não estar ninguém ali lendo aquilo, tomando aquilo como verdade e depois ter problema. Exatamente. Pois bem, eu acho que essas são as principais dicas para que o pessoal consiga se organizar para prestar a prova do TIM agora em 2022. Ô Ícaro, só rapidinho, do departamento que a gente tem agora, o pessoal de casa quer saber, do departamento da SBEM, tem o de neuroendócrino, se não me engano, né, Luciano? Tem neuroendócrino, tem adrenal. Tem o de adrenal e tem o metabolismo ósseo. Isso. Está sendo escrito, dos que eu saiba, agora está sendo escrito do DEFA, que é o Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade, está sendo escrito, mas eu acho que não vai ser lançado antes da próxima prova. Mas só ficar a dica pro pessoal, se eles quiserem procurar. Já colocar aí no radar, né? Colocar no radar. Exatamente. É isso, pessoal. Se vocês estão nos ouvindo pelo Spotify, coloca aí a avaliação 5 estrelas. Se estão assistindo pelo YouTube, deixa aí seu comentário e não esquece de seguir Endócrino Papers no Instagram. Até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.